Bom dia a todos. Estamos ao vivo, iniciando a transmissão de mais essa sessão do Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso, com os cumprimentos de praxe a todos os senhores membros integrantes dessa Corte Eleitoral, ao senhor Procurador Regional Eleitoral, aos senhores servidores, senhores advogados e advogadas, ao público em geral que acompanham mais essa sessão. Aprovada a ata da sessão anterior. Adiamentos. Faço o anúncio do adiamento do número 2 da pauta, que é o recurso eleitoral 0600258. Trata-se de agravo interno no recurso eleitoral, registro de candidatura, o cargo de vereador, eleições municipais de 2020. Agravante a coligação Barão Cada Vez Melhor, agravado Francisco Odenilson da Silva. Também fica adiada, a pedido do relator, o número 3 da pauta, é o recurso eleitoral 0600876. Cuida-se de recurso eleitoral na representação de eleições primeiro turno, propaganda política eleitoral nas eleições de 2020. Recorrente Fábio Machado de Souza, recorrido Ministério Público Eleitoral. Feitos os devidos anúncios de adiamento. Senhor presidente, o número 5 da pauta eu vou retirar, tá? Retirar? Retirado o número 5. Só um minutinho, então, também, a pedido do relator, Dr. Gilberto Bussi, que fica feito o anúncio da retirada de pauta do recurso eleitoral 0600114. Cuida-se de prestação de contas, partido político, exercício financeiro 2017, órgão estadual. É o requerente aqui o Partido Progressista, através da sua Comissão Estadual de Mato Grosso, tendo como interessado Jurandir Alves da Cunha e também Ezequiel Ângelo Fonseca. Então, fica feito o anúncio da retirada de pauta. Iniciando a pauta normal, vamos ao número 1, da relatoria do Dr. Jacques Coutinho. Cuida-se do recurso eleitoral 0600620. A matéria é um recurso eleitoral na representação sobre propaganda política, propaganda eleitoral, pesquisa, irregularidades dos dados publicados na internet, eleições 2020. Recorrente Amor por Várzea Grande e a sua coligação, né, com os devidos componentes, e tendo como recorrido Adão Hildebrando Araújo. Relatoria do Dr. Jackson Coutinho, com a palavra. Bom dia, senhor presidente. Bom dia, eminentes pares, servidores, pessoas que nos assistem pelo YouTube. Trata-se de recurso eleitoral interposto pela coligação Amor por Várzea Grande, em face da sentença proferida pelo magistrado da 49ª Zona Eleitoral, que julgou procedente a presente representação, ajuizada em face de Adão Hildebrando Araújo, condenando-o à retirada definitiva da pesquisa eleitoral divulgada em grupo de aplicativo WhatsApp, denominado O Factual, no prazo de 24 horas, deixando de aplicar a penalidade de multa. Em suas síntese recursais, o recorrente ele alega que, muito embora o juiz de primeira instância tenha sentenciado procedente essa ação, ele deixou de aplicar a multa. E essa multa não é discricionária, ela é objetiva. O recorrido apresentou contra-razões em petição DD 7946422, pugnando pela manutenção da sentença. A douta Procuradoria Regional manifestou-se pelo provimento do recurso. É o relatório, senhor presidente. Ouço, senhor Procurador Eleitoral. Bom dia, senhor presidente. Bom dia, demais membros do tribunal. Bom dia, demais pessoas que estão assistindo. A Procuradoria mantém parecer pelo provimento do recurso com a aplicação da multa, porque é essa a inteligência do artigo da legislação eleitoral, que a obrigação de prévio registro das pesquisas, e a postagem que foi feita num grupo com mais de 250 pessoas, um grupo de discussões políticas, enfim, né? E que teve toda a estrutura de pesquisa com porcentagem, tudo, enfim, essa pesquisa sem prévio registro, ela tem o intuito de impor àquelas pessoas que estão ali uma ideia de que aquele seria o retrato do pleito eleitoral naquele momento. Então, ela tem potencial de alcançar todas aquelas pessoas e também seus familiares. Isso atinge a legitimidade e a regularidade das eleições e a penalidade prevista é a multa que deve ser aplicada nesse caso. Portanto,
a Procuradoria manifesta pelo provimento do recurso com a aplicação da multa do artigo 33 da Lei das Eleições. Retorna a palavra, então, senhor relator. O recorrente requer a aplicação da multa ao recorrido, uma vez que o juiz ACO, em sua sentença, decidiu. Contudo, deixou de aplicar a multa prevista no artigo 33, diante do pequeno alcance que a pesquisa questionada apresentou ao público geral. De acordo com o material probatório, a pesquisa eleitoral divulgada pelo recorrido no grupo de WhatsApp, denominado O Factual, possui mais de 200 membros e contém os seguintes dados. Ele divulgou aqui, pesquisa popular, prefeito, Flávio Frical, 34%, Calil Baracate, 21%, Manuelzinho, 4%, indeciso, 16%, não voto, 15%, e etc. A matéria atinente às pesquisas eleitorais está disciplinada pelo artigo 33, parágrafo 3º, que eu peço vênia para não ler. Portanto, de acordo com os comandos normativos acima citados, imperativo se torna que todas as pesquisas de opinião pública relativas às eleições ou aos candidatos que disputam o pleito eleitoral demandam o registro prévio da Justiça Eleitoral para que seus resultados possam ser divulgados para o eleitorado. As pesquisas eleitorais, como serviço, visam avaliar o desempenho, potencial aceitação de candidatos e, por isso, constituem poderoso instrumento para induzir e convencer os eleitores a definirem seu voto. O registro junto a esta pesquisa, a essa justiça especializada, deve ser acompanhado das informações elencadas no artigo 33 da Lei 9.504 e também alguns elementos dispostos na Resolução 23.600. Nesse sentido, com a divulgação do percentual, note-se que o ato por hora impugnado revela-se com características de uma pesquisa eleitoral e, por essa razão, deve obediência aos termos do artigo 33 da Lei 9.504. O cerne da questão reside na aplicabilidade ou não da multa ao recorrido, uma vez que a sentença de primeiro grau estou clara contra a incidência da pesquisa eleitoral de forma irregular. Ademais, a incidência da divulgação de pesquisa eleitoral restou em conteste, uma vez que o recorrido sequer apresentou o recurso visando a desconstituição da sentença de primeira instância, que reconheceu a divulgação irregular de pesquisa, o que é forçoso reconhecer a impossibilidade de rediscussão da matéria já decidida, na qual não houve recurso, preclusão prejudicada. O próprio recorrido, ao apresentar suas contrarrazões, pugnou pelo desprovimento do recurso eleitoral, ora rebatido, mantendo incólume a sentença vergastada. Então, eminentes pares, o que houve aqui foi o juiz de primeira instância reconheceu que houve a divulgação da pesquisa eleitoral, contudo, deixou de aplicar a multa, o requerido, na época, não recorreu, ou seja, houve a coisa julgada neste ponto. O recorrente, o que ele disse? Olha, se o juiz de primeira instância reconheceu que houve a divulgação, não cabe a ele deixar de aplicar a multa. E com essas considerações, então, eu estou dando provimento parcial ao recurso, para tão somente aplicar a multa no patamar mínimo, ou seja, o valor de R$ 53.205. É como voto. Não sei se ficou muito claro. Houve uma sentença reconhecendo que houve a divulgação, o requerido da época, o representado, não recorreu, para ele só em sede de alegação de contrarrazões, ele pediu a manutenção da sentença. O recorrente alegou que o juiz, por ter reconhecido que houve a divulgação, não poderia deixar de aplicar a multa. Então, eu estou dando provimento para que tão somente aplicar a multa no valor do mínimo legal. É como voto, meus pais. Se eu ouvir bem... Pois não, doutor. Doutor Jacques, eu só gostaria de uma indagação de Vossa Excelência. Nós julgamos aqui há algum tempo um caso bem parecido com esse lá de Varja Grande. A parte recorrida é a mesma? Ou a parte que fez a divulgação é a mesma? Eu acho que nós conversamos, não lembro desse fato. Não lembro. Não sei se é... Só esclarecimento, senhor presidente. É porque é o seguinte, Bruno, eu não posso... Não, eu compreendi, mas é porque tem um fato idêntico, teve um fato idêntico também de alguém que postou essas propagandas e nós fixamos multa. Eu tô me recordando desse fato. Agora eu também não me recordo se é o mesmo, mas ficou bem claro o voto de Vossa Excelência, sim.
E a divulgação de pesquisa eleitoral, não é isso? Tem esse detalhe, não é, doutor Jackson? Isso. Confirma? Isso. E Vossa Excelência está dando parcial provimento, não é provimento porque o pedido da parte do recorrente é que se aplicasse a multa no valor máximo de 100 mil. Vossa Excelência está aplicando no valor mínimo. Mínimo, isso. Confirma? Confirmo. Por isso que é parcial provimento, correto? Correto. Vamos lá, doutor Gilberto Busic. De acordo com o relator. Desembargador Sebastião Barbosa. O relator, senhor presidente. Sebastião Monteiro. Relator. Fábio Henrique. Doutor presidente. Eu não ouvi, mas está de acordo, doutor Fábio? É isso, né? Sim, com o relator. Ok. E doutor Bruno. Estou de acordo, senhor presidente. Resultado do tribunal, a unanimidade deu parcial provimento ao recurso nos termos do voto do outro relator em consonância com o parecer ministerial. Sebastião Monteiro, o 4 da pauta de vossa relatoria é o recurso eleitoral 0600-524, lá de Sorriso, Mato Grosso. Recurso eleitoral na representação propaganda política eleitoral outdoors, eleições 2020. Recorrente ao Ministério Público Eleitoral, o recorrido é o Marcos de Oliveira Harter. Vossa Excelência, relator, com a palavra. Obrigado, senhor presidente. O recurso aqui foi interposto pelo Ministério Público contra a sentença que julgou improcedente representação por propaganda eleitoral irregular, por meio de outdoor. Consta na peça recursal, na peça inaugural, né, que o Ministério Público ingressou com uma representação após ter constatado no dia 6 de outubro de 2020, na Avenida Brasil, esquina com a Rua Amazonas, que, abre aspas, o representado praticou propaganda eleitoral irregular por meio de outdoor, não só em virtude do tamanho superior ao legalmente permitido, mas principalmente no que se refere aos valores dos procedimentos estéticos. O juiz eleitoral deferiu a medida liminar requerida, ocasião em que determinou que o próprio candidato, no prazo de 24 horas, retirasse propaganda do outdoor sob pena de aplicação de multa, e assim fora feito. Em suas razões recursais, o recorrente sustenta haver propaganda antecipada por meio de outdoor, meio este inadmitido para propaganda eleitoral veiculada em data anterior ao dia 26 de setembro de 2020. Argumenta que o pré-candidato, ao estampar a sua imagem conhecida nacionalmente, através de outdoor antes do prazo legal, demonstra sua intenção de se autodivulgar, desequilibrando a competitividade em relação aos demais candidatos. Intimado, o recorrido não apresentou contrarrazões. O Ministério Público Eleitoral, em sua manifestação, opina pelo provimento do recurso. É o relatório, senhor presidente. O senhor procurador? A Procuradoria mantém o parecer pelo provimento do recurso, que aqui é o caso que é um candidato que ele é médico na cidade, só que tem um outdoor gigantesco lá, escrito assim, o projeto silicone voltou, e o rosto dele estampado na metade do outdoor, né? Enfim, isso é uma forma de propaganda eleitoral escamoteada, porque, enfim, tamanho do outdoor ali com a foto do candidato, isso desequilibra o pleito definitivamente. A gente não pode nem deixar propaganda institucional, né, quando tem algum slogan da gestão, imagine também uma foto gigantesca de uma pessoa que seja candidato. Então, isso de fato desequilibra o pleito, o Ministério Público entende assim. E interessante que essa propaganda ela foi colocada pouco tempo antes do pleito. Há nos autos uma certidão de um técnico lá do Ministério Público do Estado, lá da Promotoria de Justiça de Sorriso, em que ele tirou a foto desse outdoor no dia 6 de outubro, ou seja, a gente já estava, inclusive, dentro do período eleitoral. Esse outdoor estava lá ainda, né? Então, portanto, o Ministério Público mantém o parecer pelo provimento do recurso com aplicação da multa legal. Então, retorno a palavra, senhor relator. Obrigado, senhor presidente. Eminentes pares, em que pese
a posição adotada pelo Ministério Público Eleitoral, neste caso, eu vou divergir da posição adotada. E assim eu faço por conta da análise que eu fiz do referido outdoor, e de fato o outdoor realmente fora fixado numa das principais avenidas da cidade, mas debruçado sobre as informações veiculadas no outdoor, além da imagem do rosto do candidato, constava as seguintes frases: o projeto Silicone voltou, e ao lado a foto do recorrido e logo abaixo um QR Code. Abrindo as informações, acessando as informações fornecidas através do QR Code, estampado na publicidade, traz o detalhamento do que seria o projeto Silicone, constando no índice a ideologia, o nome do recorrido, a pré-avaliação, clínica, hospital, pós-operatório. Ao todo são 17 páginas que tratam especificamente do currículo do profissional, do procedimento e prótese, das instalações da clínica e do hospital, sem qualquer indicação de proveito eleitoral. Não há também nenhum pedido de voto expresso veiculado no referido outdoor. Já julgamos vários casos, como o caso que se apresenta. E, por isso, estou aqui adotando a linha deste egrégio tribunal, mantendo a decisão do magistrado de primeiro grau, que reconheceu que o material publicitário relativo à atuação profissional do representado, mesmo que haja qualquer ilegalidade da mensagem publicitária veiculada, trata-se de questão que escapa da competência do Justiça Eleitoral, posto inexistir viés eleitoral, já tendo o representante, inclusive, comunicado às promotorias de justiça competente, bem como ao Conselho Nacional de Medicina, para as providências eventualmente cabíveis. Então, foi já adotada na instância de origem os procedimentos nas instâncias que têm competência para estar dirimindo eventual ilícito administrativo ou da ética funcional. Então, eu estou aqui trazendo aqui como fundamento o julgamento da relatoria do ministro Edson Fachin, que considerou que, nesses casos, onde se extrai-se das premissas emolduradas do acórdão, que ele faz referência ao caso concreto, que o agravado veiculou por meio de outdoor propaganda do programa de televisão gospel apresentado por pré-candidato, com a foto deste, ausente o pedido explícito de votos, que é o caso concreto. Então, tem a foto do candidato, a ausência do pedido explícito de votos. O TSE, na ocasião, 12/5/2020, entendeu que esse agravo interno era caso de negar provimento, ou seja, não reconhecendo que havia aqui um ilícito eleitoral. Então, com essas considerações, senhor presidente, em conformidade com a jurisprudência deste egrégio tribunal e também em consonância com esse voto do ministro Edson Fachin, eu estou em dissonância com o parecer ministerial, conhecendo, mas negando provimento ao recurso, mantendo integralmente a decisão de primeiro grau. É como voto. Vota, doutor Fábio Henrique. O relator, senhor presidente. Bruno de Oliveira. Senhor presidente, eu também estou com o relator. Eu ressalto que a propaganda não é considerada propaganda extemporânea quando, nos termos do artigo 36, se não me engano, da Lei Geral das Eleições, quando o indivíduo ele ressalta suas qualidades pessoais, quando ele se coloca à disposição dos candidatos, dos eleitores, divulga eventual plataforma de governo, não é propaganda extemporânea, e isso é permitido desde que não haja pedido explícito de voto. A ressalva é que essa propaganda, que é essa conduta antecipada que não se configura propaganda extemporânea, ela não pode haver dado que ele se utilize, para tanto, de meios proscritos.
Então, ele não poderia se utilizar de um outdoor que na propaganda eleitoral é vedada, para que ele declarasse esses atributos pessoais à população. Veja que aqui aconteceu o inverso, é confuso, é um tanto quanto confusa a questão mesmo, aconteceu o inverso. Ele usou de um meio proscrito, que é um outdoor, só que ele não se colocou à disposição das pessoas, ele não ressaltou nenhuma qualidade pessoal dele. Olha, o melhor... enfim, ele não ressaltou nenhuma qualidade pessoal se colocando à disposição da população. Por conta disso, o meio é proscrito, mas não se configurou propaganda, propaganda extemporânea, porque ele não fez nenhum ato ali que indicasse que ele estaria visando, com aquele outdoor, angariar votos. É bem verdade que está lá um outdoor com a sua foto, mas isso, por si só, em se tratando de um único outdoor, em que a frase estampada lá diz respeito à profissão dele, ilícito, é verdade, porque isso configura infração ética, tanto que o juiz, eu acompanhei o voto do doutor relator, que o juiz assentou isso, olha, isso configura infração ética que deve ser apurada lá no Conselho de Ética, aliás, está sendo apurada. Mas o juiz entrou no QR Code lá e viu que não tinha nada a ver com propaganda política do candidato. Então, o meio seria proscrito, mas ele não praticou nenhum ato que seja permitido como propaganda antecipada pelo artigo 36 das leis das eleições. O meio era proscrito, mas ele não praticou nenhum ato que poderia caracterizar como propaganda permitida antes das eleições. Com essas considerações, senhor presidente, eu acompanho o doutor relator. Doutor Jacques Coutinho. Com o relator, senhor presidente. Gilberto Bussic. Também com o relator. Senador Sebastião Barbosa. Meio truncado, mas o senhor está acompanhando o relator, é isso? Eu falei de acordo. O som parece, eu não sei se os colegas saiu, mas já entendi. Então está acompanhando também. Então, resultado, o tribunal, à unanimidade, negou o provimento do recurso nos termos do voto do doutor relator em dissonância com o parecer ministerial. O Gilberto Bussic, Vossa Excelência, relator do 6 da pauta, é o recurso eleitoral 0600432, cuida-se de embargos de declaração no recurso eleitoral na representação propaganda política eleitoral internet, 30ª zona eleitoral, embargante aqui, Mariano Kolankiewski Filho, embargada por uma água-boca da Dia Melhor. Vossa Excelência, relator, com a palavra. Está sem o som, doutor Bussic. Senhor presidente, eu poderia julgar os dois são idênticos. 6 e o 7? Então fica também colocado em pauta para julgamento simultâneo o outro recurso eleitoral subsequente, que também é embargos de declaração, tratando-se do 0600442. Mesmo embargos de declaração, as partes são as mesmas, julgamento simultâneo, ambos da relatoria do Dr. Gilberto Bussic, com a palavra. Obrigado, senhor presidente. Esses embargos de declaração interpostos por Mariano Filho em face de acordo deste polêmico TRE, que negou o provimento aos recursos interpostos para manter a sentença do juiz de primeiro grau que julgou procedente a representação por propaganda eleitoral irregular impulsionada por conteúdo, realizada no dia 15/10/2020 e realizada no dia 20/10/2020, fixou multa de R$5.000. Em síntese, sustenta o embargante que a decisão colegiada foi supostamente omisso ao não analisar a alegação defensiva de que a expressão propaganda eleitoral se encontrava a todo momento no teor do vídeo que motivou a representação. É o relatório, senhor presidente, com a Procuradoria opinando pela rejeição dos embargos. Senhor procurador.
Mantém o parecer pela rejeição dos embargos. Mantido. Com a palavra, relator. Obrigado novamente, senhor presidente. Observa-se que a decisão colegiada não foi omissa em relação ao ponto, pois deixou claro que no campo onde deveria constar a expressão propaganda eleitoral, na verdade mencionou a frase patrocinado, pago por Mariano Filho, em desacordo com a legislação. Além disso, o julgamento assentou que é certo que a lei passou a permitir a utilização de impulsionamento de conteúdo de propaganda eleitoral na internet. No entanto, o uso de tal ferramenta deve atender às formalidades legais, a fim de que fique claro aos usuários atingidos pela propaganda de que ela trata de impulsionamento pago e não de ato espontâneo de apoio eleitoral. Por certo, ao pontuar que a legislação eleitoral exige a expressão propaganda eleitoral, esteja devidamente indicada em campo específico do impulsionamento em rede social, a fim de possibilitar que os usuários identifiquem de maneira rápida e inequívoca a natureza da publicidade. A decisão embargada afastou o argumento de que a expressão constante na lateral dos vídeos impulsionados seriam apropriadas para tal mistério. Portanto, senhor presidente, ao invés de constar propaganda eleitoral, ele postou patrocinado. E eu estou, então, rejeitando ambos os embargos para manter os acordos. Como vota, desembargador Sebastião Barbosa? Eu estou de acordo com o relator em ambos os casos. Sebastião Monteiro. No mesmo sentido, desembargador. Fábio Henrique. Bruno de Oliveira. De acordo, senhor presidente. Dr. Jacques Coutinho. Com o relator, senhor presidente. Resultado para ambos os que estão em julgamento, o tribunal, à unanimidade, rejeitou os embargos nos termos do voto do outro relator em consonância com o parecer ministerial. Doutor Sebastião Monteiro, no 8 da pauta da vossa relatoria, lá de Jaciara, recurso eleitoral 06.00073. Recurso eleitoral na representação, propaganda extemporânea ou antecipada nas redes sociais, convite para participação em convenção do partido PSB, comício, eleições 2020. Recorrente, Comissão Provisória Municipal do Partido da Social Democracia Brasileira, Jaciara. E recorrido, Comissão Provisória do Partido Socialista Brasileiro. Também recorrida, Andréia Wagner. Vossa Excelência, relator, com a palavra. Cuide-se de recurso eleitoral interposto pelo Diretório Municipal do Partido Social Democracia Brasileira, PSDB, em face da sentença que julgou improcedente a representação eleitoral ajuizada em desfavor do Diretório Municipal PSB e Andréia Wagner, candidata a prefeita de Jaciara, por prática de propaganda eleitoral antecipada nas eleições municipais de 2020. Candidata essa que fora eleita. Segundo a exordial, a recorrente Andréia Wagner convocou por meio de sua rede social a população de Jaciara para participar da convenção de seu partido no dia 16 de setembro de 2020, mas que, na verdade, a convenção partidária se tratou de um comício disfarçado, o que configura propaganda eleitoral antecipada. Em suas razões recursais, aduz que os recorridos descumpriram o decreto municipal 3587/2020, vigente à época, que vedava a aglomeração de pessoas. Acrescenta ainda que a colocação de painel de LED acima das medidas permitidas na parte externa do local de convenção caracteriza propaganda eleitoral antecipada com o uso de outdoor eletrônico, requer ao final o provimento do recurso para condenar os recorridos à multa eleitoral. Em contrarrazões, a coligação sustenta que a convenção partidária não se enquadra no decreto municipal já mencionado, uma vez que não se tratou de evento particular ou confraternização sazonal, mas de uma formalidade a qual respeitou as normas de saúde pública, ocupando menos de 50% da capacidade máxima permitida pela Câmara dos Vereadores. Aduz ainda que os pré-candidatos puderam participar da convenção partidária em duas modalidades, presenciais dentro da Câmara ou frente à Câmara com transmissão virtual em telão. Além disso, o evento foi transmitido em tempo real nas redes sociais para os convencionados que não quiseram
comparecer presencialmente. Por fim, sustento que os recorridos apenas divulgaram sua pré-candidatura sem qualquer pedido expresso de voto, o que tem respaldo eleitoral, pugnando pela manutenção da sentença na íntegra. A douta Procuradoria Regional Eleitoral pontuou que, não se aferindo elementos passíveis de ensejar a caracterização de pedido explícito de voto e, por outro lado, estando a utilização do telão amparado pela jurisprudência, razões pelas quais opinou pelo desprovimento do recurso. É o relatório, senhor presidente. O senhor procurador? A Procuradoria mantém o parecer pelo não provimento do recurso. Retorna a palavra, senhor relator. Presidente, aqui, em síntese, eu estou afastando a discussão com relação à questão da aglomeração de pessoas, por conta da matéria, não afeta aqui a Justiça Eleitoral, essa questão da aglomeração. Com relação à utilização do telão, a jurisprudência é pacífica no sentido de que é permitido desde que não haja aqui o pedido expresso de voto, aqui no tocante à transmissão da convenção partidária pelos recorridos com a utilização de telão LED, tal fato por si só não configura propaganda eleitoral antecipada pelo uso de outdoor eletrônico, como alega o recorrente. O uso de outdoor é terminantemente vedado pela legislação eleitoral, inclusive no período de pré-campanha. É sabido, todavia, no caso dos autos, a utilização do telão teve como utilidade exclusivamente a transmissão da convenção partidária sem qualquer pedido explícito de voto. E aqui eu cito também que é importante consignar que, devido à situação de pandemia, no artigo 1º, permitiu a realização da convenção partidária para escolha de candidatos de forma virtual, sendo que os parágrafo único deste diploma autorizou, inclusive, que as agremiações acolhessem o aplicativo para as reuniões online, que entende mais adequada. E aqui eu trouxe aqui, o dispositivo, e do mesmo modo aqui o uso de telão com fim exclusivo de transmitir a convenção partidária, desde que não sirva a retransmitir shows artísticos e não tenha pedido explícito de voto, como bem pontuado pela douta Procuradoria Eleitoral, não configura propaganda eleitoral antecipada. Trago aqui jurisprudências, aqui, de igual modo, a transmissão ao vivo na rede social da convenção partidária não desborda dos vetores permissivos de atos de pré-campanha, porquanto inexistiu pedido de voto explícito. Trago mais jurisprudência aqui, afastando a incidência do ilícito. Então, senhor presidente, eminentes pares, em consonância com o parecer da Procuradoria Regional Eleitoral, conheço do presente recurso, porém nego o provimento, mantendo também a sentença de primeiro grau, que julgou improcedente, sem retoques. É como voto. Algum voto contrário, eminente relator? Então, resultado: o tribunal, à unanimidade, negou o provimento do recurso nos termos do voto do relator, em consonância com o parecer ministerial. E o último na pauta de matéria de natureza administrativa da minha relatoria é o 9, processo administrativo 06000003. Cuida-se de um processo administrativo que autorizou, através de uma portaria da minha lavra, o afastamento da juíza da 33ª Zona Eleitoral. Colegas, aqui a questão é o seguinte: a doutora Milena Ramos de Lima Souza Iparo é a juíza lá da 33ª Zona Eleitoral de Peixoto de Azevedo. Ela teve, por razões de natureza particular, pedido formulado perante o Tribunal Eleitoral, solicitando o afastamento da jurisdição no período de 14 a 18 de dezembro do ano passado. Eu baixei portaria autorizando, ela tinha necessidade, eu trago aqui apenas para referendar esse afastamento. Alguma posição contrária dos colegas? Então, o tribunal, à unanimidade, homologou a portaria 553/2020 nos termos do voto deste relator. É o que tínhamos para a data de hoje. Nada mais havendo, declaro encerrada a sessão, agradecendo a participação de todos e comunicando que teremos uma nova sessão
esse mês de maneira diferenciada no dia 25, né, que é quinta-feira, e uma outra também na sexta-feira, dia 26 de fevereiro, encerrando então o mês de fevereiro. Quero então agradecer a participação de todos e desejar a todos que tenham um bom dia. Até quinta-feira, se Deus quiser.